Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 1. Hoje nós vamos tocar em um assunto que eu acredito que seja também um respingo do domingo passado. Estamos falando muito a respeito de não ficar preso ao passado. E eu vejo que Deus tem nos pegado essa semana, porque até no curso aqui do Mevan foi arremetido a isso, né? Que nós não podemos ficar presos a ensinos que já não servem, mas não servem mais para os nossos dias, e principalmente porque Deus, Ele faz tudo novo. Amém, meus irmãos? Deus, Ele faz tudo novo. Olha como as igrejas, elas estão mudando o ambiente. Olha como a gente mudou na vestimenta, na aparência. Quem se considera mais jovem hoje faz assim: oh glória, é isso aí. Meus irmãos, quem aceita Jesus fica bonito. Quem está mais bonito faz assim: eu estou mais bonito. Seu Silvio falou que ele sempre foi. Então, meus irmãos, olha, e é verdade, pega uma foto, o José, rapaz, José, meus irmãos, eu vi uma foto do José, ele parecia o Alexandre Pires, lá dos anos 90, com bigodinho assim, cabelinho enrolado. Falei: ô José, você está mais bonito hoje, hein? A gente aceita Cristo e a gente fica bonito. Amém, meus irmãos? Então, hoje eu quero falar, meus irmãos, a respeito de algo que o Senhor queimou no meu coração. Espero que a igreja entenda. Quando nós atrasamos os planos de Deus, é possível um ser humano atrasar os planos do Senhor? É possível sim, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então você só vai viver o que Deus tem para você se você se submeter, se a gente se submeter àquilo que Ele tem para nós. E olha, eu vou falar algo aqui para você, pelo menos uma compreensão que Deus me trouxe. A gente fala muito de processo, não fala? Processo da vida cristã. E o processo da vida cristã, pelo menos uma pequena revelação que Deus me deu, começa com libertação, depois deserto, e só após o deserto vem a terra prometida. Uma analogia que eu faço com o povo que estava no Egito. O povo que estava lá sofrendo sobre o jugo da escravidão. E aí o Senhor desce a fim de libertar. Deu alguma coisa errada aí. Vê lá certinho. Então, meus irmãos, Deus desce a fim de livrar o povo. Então Deus desce a fim de trazer libertar. E o que o Senhor Jesus Cristo diz na palavra dele? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, liberto. O plano de Deus em nossas vidas começa com libertação. E eu não me refiro apenas libertação. Tem muitas pessoas que vão arremeter isso a vícios. Eu preciso de libertação. Não, libertação do nosso passado, libertação de sentimentos, de lugares. E é necessário a libertação também da nossa mente. Romanos 12 diz que nós precisamos renovar a nossa mente para que nós venhamos viver qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós erramos muito e a gente acaba atrasando o processo do Senhor. Domingo passado falamos a respeito de não ficar preso ao passado. E existem pessoas que elas estão presas ao passado. E vira e mexe elas pensam assim: ai, quem dera se eu pudesse voltar e mudar o meu passado.
Já era, meus irmãos. Você não pode mudar mais nada. Você pode mudar a partir de agora. Muitos casamentos estão à beira da falência, porque ou o esposo ou a esposa fica pensando: e se eu não tivesse casado com ele? E se eu não tivesse casado com ela? De repente a minha vida seria melhor. De repente eu não estaria nem vivo. Olha, eu vou falar para os homens, é difícil para nós, para os homens aqui, mas se a gente não quiser ouvir o Espírito Santo, dê ouvidos à sua esposa. A esposa, ela sempre nos confronta. A minha esposa, de vez em quando a gente tem umas DR, aí depois eu respiro fundo, aí eu lá no meu cantinho eu penso, falo assim: ela está certa. Então é muito importante a gente se libertar do passado se você quer viver um presente com Deus. Ninguém consegue viver um presente com o Senhor, um agora com o Senhor, tentando mudar coisas que na verdade nem Deus está ligando mais para isso. Porque Deus, Ele quer ver o nosso agora, o nosso hoje. Eu vou lhe dar um exemplo. O ladrão na cruz. A partir daquele momento que aquele ladrão, ele analisou aquela situação e fala: poxa, ele aqui é inocente, eu estou aqui porque eu cometi pecados, eu cometi erros, mas ele nada cometeu. E naquele momento nasceu uma fé ali, acredito, no coração daquele ladrão. E ele, naquele diálogo que ele tem com Jesus, ele fala: Senhor, quando entrar ou entrares no teu reino, lembra? Jesus olhou o passado dele? Jesus olhou? Não. Quando os fariseus trazem aquela mulher surpreendida em adultério e começam ali a falar para Jesus: pela lei Moisés mandou que nós venhamos apedrejá-la, matá-la. E o Senhor, o que o Senhor disse? E todo mundo já conhece: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E o que Jesus fala para ela? Eu não te condeno. Jesus nem olhou para o passado dela. Os irmãos, precisamos entender que uma vida com Jesus começa na libertação do nosso passado, de ambientes, de lugares, de apegos, de coisas. Às vezes nós trazemos ensinos, até mesmo dos nossos pais, que nós batemos no peito e falamos assim: não, porque meu pai andava assim, porque minha mãe. É bonito, é lindo isso, mas de repente esses ensinos estão destruindo o seu casamento, está destruindo a sua casa e não serve para o tempo que você precisa ter com Deus. Qual é a referência que os nossos pais tiveram de Deus? De repente nenhuma. Às vezes uma fé grande no Senhor, mas não tinham essa revelação que nós temos hoje. Eu vou falar do meu pai. Meu pai, um homem que venceu na vida e depois perdeu tudo. Meu pai foi empresário, meu pai foi delegado de polícia, meu pai teve bens, e pelas frustrações que ele viveu na vida, ele foi perdendo tudo, ele se entregou à bebida. E como eu falei no Mevan Academy aqui, compartilhei com os irmãos, eu cheguei a levar meu pai para casa defecado, criança. Só que meu pai era aquele homem que todos os dias eu observava que ele fazia a reza dele. Ele não deixava de rezar.
na ignorância dele, ali ele pensava, e eu acredito que Deus até perdoa essa ignorância, ele pensava que ele estava certo no que ele estava fazendo. Mas era aquele que depois que rezava, se entregava à bebida. É aquele que nós acabamos como filhos não tendo referência nenhuma nele. Alguns ensinos, algumas coisas, sim. Eu me lembro de algo que ele falava: filho, quando você vê uma confusão, não chega perto, fuja de confusão. É um ensino maravilhoso. Vocês viram o que aconteceu lá no Paraná? Na casa vizinha, tiroteio, brigas. Aí o curioso do vizinho foi subir no muro para poder ver o que estava acontecendo e levou um tiro na cabeça, perdeu a sua vida. Então o ensino do meu pai se aplica nisso. Quando a gente vê uma confusão, o que a gente faz? Foge. E quantas pessoas perderam a sua vida tentando apartar brigas de amigos? Mas, meus irmãos, vamos voltar ao tema: libertação. Falamos domingo passado daquele cego de Betsaida, que Jesus tira ele da aldeia, cura a vista dele e fala para ele: olha, não entre mais na aldeia, não volte mais para esse lugar, não é para você. É Jesus libertando aquele homem de um ambiente, de um passado, de pessoas que a partir daquele momento já não fariam mais parte da vida dele. E Jesus manda ele ir para casa. Isso é muito profundo, meus irmãos. Deus tira o povo, liberta o povo da escravidão. Entenda o processo: libertação e deserto. Quem é que quando você chegou na igreja, você começou a passar por um processo de libertação emocional, espiritual, e logo na sequência veio um grande deserto? Faz assim, onde você começa a falar: meu Deus, estou na igreja, olha que situação que estou passando. E aí a gente olha e fala: é, meu irmão, é bem assim. Esses dias atrás eu estava conversando com o irmão aqui, e ele: não, pastor, eu vou aguentar firme, eu vou até o fim. Deserto. Mas após o deserto tem o quê? Pelo texto, pelo cronograma de Deus, tem o quê? A terra que mana leite e mel. Mas quantos não suportam o deserto e querem voltar para trás? Diz assim o texto, Números 14, versículo 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para... Oh, meus irmãos, se tem algo que Deus não vai se agradar de você, é você querer voltar para o Egito. Ah, porque eu vou sair da igreja e vou fazer tudo de errado, vou voltar para vou ser aquela pessoa que eu era. Ah, meus irmãos, aí você vai bater de frente com o Senhor. E dura coisa é você bater de frente com o Senhor. É interessante isso. Por que é que Deus colocou os olhos na frente? E não colocou um outro aqui na nuca? Hã? É para a gente olhar? Mas a gente fica lá. É porque meu pai, é porque minha mãe,
É porque o fulano, é porque o Beltrano, é porque eu deveria voltar para minha cidade, é porque eu deveria voltar para tal lugar. Deus te tirou de repente. Posso falar uma coisa? Tem muita gente que tem vontade de voltar para o lugar que você era, e Deus não quer que você volte para lá. Não entre mais na aldeia. Ah, mas lá eu tinha tudo. Meus irmãos, por que Deus pede para Abraão sair da parentela dele? Meu Deus do céu. Se você não entender isso, se você não compreender isso, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo, faz assim. E aí o povo, isso acontece em um cenário quando os espias voltam de espiar a terra que manava leite e mel, trazem um relatório e alguns começam a difamar aquilo que Deus tem por bênção. E continua dizendo: vamos escolher um chefe e voltemos ao Egito, para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como um pão os podemos devorar, e a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo. Você crê que Deus está contigo? Não tenha medo, meus irmãos. Se você está aqui em um deserto, em uma luta, em conflitos, o seu coração está apertado, e pensamentos de voltar, pensamentos de fazer tantas coisas, não tenha medo. Suporte o processo na sua vida. Você sabe qual que é o problema disso, meus irmãos? É você retardar aquilo que Deus quer fazer. O povo entra em um deserto, em uma caminhada que duraria apenas em torno de 40 dias, e eles demoram 40 anos, 40 anos, passando em lugares, em círculos, Deus permitindo, porque, meus irmãos, enquanto o nosso coração estiver endurecido, nós não vamos entrar na terra que mana leite e mel. Enquanto a gente estiver preso ao passado, preso ao Egito, preso às cebolas do Egito, nós não vamos viver o que Deus realmente tem para nós. Eu não sei se a igreja está me compreendendo. Quem está compreendendo, faz assim. Meus irmãos, aquilo desagradou o Senhor. Todas as vezes que você pensa em voltar atrás, saiba que você está desagradando o Senhor. É por isso que no livro de Hebreus diz que nós somos daqueles que não retrocedem, nós somos daqueles que avançam. E aí no versículo 10 diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser o quê? Meu Deus, apedrejados. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você, Moisés, um povo maior e mais forte do que este. Deus começou a resistir àquelas pessoas. Você já parou para pensar
que aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para nós, de repente só está longe porque nós estamos retardando por causa da nossa desobediência, por causa do nosso ego, por causa do nosso eu. Meus irmãos, após o deserto sempre vai ter uma terra prometida. Deus nunca vai dar para nós nada de mão beijada. Sabe qual é o mal de uma geração que nós estamos presenciando, estamos vendo? Porque os pais não tiveram nada, sofreram e disseram assim: tudo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho e para minha filha. E sabe o que aconteceu? O filho, a filha não valorizou. E isso é uma realidade. Por isso que Deus não entrega para os seus filhos nada de mão beijada. Ah, a salvação é de graça. Samuel, é de graça? Meu irmão, se você não tomar a sua cruz, e você não vir após Cristo, você não vai viver a eternidade. Nós não vamos viver a eternidade com Cristo. Tem que haver renúncia. Mas hoje nós estamos falando ainda, e eu não quero perder esse foco com vocês, a respeito da gente não atrasar os planos de Deus para nós. Eu vou lhe fazer uma pergunta: você quer viver os planos do Senhor? Quem quer? Faz assim. É muito importante a gente então se desvencilhar de muitas coisas que nos amarra, nos aprisiona. Sentimentos, situações. Não olhe mais para o seu passado. Sabe o que eu percebo? Às vezes tem alguns homens que parece que se orgulham do seu passado, da sua bebedice, das noitadas fora de casa, da valentia, do ego. Sabe o que eu penso? Você homem que andou por lugares tortuosos, eu no seu lugar teria vergonha, e nunca mais ia pedir para o Senhor: Senhor, se possível, lógico que isso eu acredito que Deus não vai permitir, mas pedir para o Senhor apagar da nossa memória. Deus até não permite para a gente saber de onde a gente saiu. Quem está entendendo, faz assim. Eu gostaria que você abrisse Isaías 43:18, por favor. A palavra de Deus diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, não pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não a percebem? Eis que porei um caminho no deserto, rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruz, porque porei água no deserto e rio nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, aleluia, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Diga glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E se depois você quiser conferir também no Novo Testamento, Filipenses 3:13, o apóstolo Paulo fala algo muito profundo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
e avançando para as que estão adiante. Esse é o caminho do povo de Deus, esse é o nosso caminho. Aleluia, igreja! Esse é o nosso caminho. Vamos viver o novo, vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, se desvencilhando de tudo aquilo que Deus já nos enviou o seu Filho para nos libertar. Libertar de sentimentos, libertar de passado, de lugares, de pessoas. Meus irmãos, sabe o que eu vejo nessa manhã? Deus está renovando odres aqui, para poder derramar um vinho novo. Você crê nisso? Quem crê, faz assim, fecha a sua Bíblia, vamos orar ao Senhor.